Oi pessoal, sejam bem-vindos. Vamos estar resolvendo mais algumas questões aqui. Primeiramente, integral definida, né, indo direto ao ponto. Eu tenho aqui uma integral de 0 a 1, que é o intervalo de integração, né, de x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 1. Um exemplo bem simples para a gente começar a desenvolver esse assunto, né, desenrolar essas questões. Muito bem. Nesse caso, como eu tenho operações entre os valores, eu posso separar em várias integrais, né? Então, eu posso fazer aqui o seguinte: integral de 0 a 1 de x ao cubo dx menos integral indo de 0 a 1 de 4x ao quadrado dx e mais integral indo de 0 a 1 de 1 dx. Eu peguei os valores e separei em três integrais, né? Para a gente conseguir desenrolar isso aqui de uma maneira mais simples. Então, vamos lá. Integral de x ao cubo dx de 0 a 1. Aqui eu vou fazer o seguinte. A integral de x ao cubo. Aqui eu vou usar a regra de adicionar um expoente aliás, adicionar uma unidade, né, no expoente e repetir no denominador. Então, vai ser x elevado a 3 mais 1, né? X ao cubo, a integral de x ao cubo, é x elevado a 3 mais 1, e esse 3 mais 1 vem aqui para baixo. Então, é x à quarta sobre 4, né? Então, a gente vai ter x à quarta sobre 4 de 0 a 1, menos... Aqui é o mesmo esquema, porém, o 4 está multiplicando, né? Então, eu vou deixar ele aqui do lado de fora, né? Multiplicando pela resposta da integral. A integral de x ao quadrado, eu vou utilizar o mesmo método, 2 mais 1, e coloco no denominador o que eu obtive aqui no expoente. Então, vai ser x ao cubo sobre 3, 2 mais 1 e 2 mais 1 no denominador. X ao cubo sobre 3 e o intervalo de 0 a 1, mais... a integral de 1 dx. A integral de um número, né, sem ser acompanhado pela variável, é a própria variável. Então, a integral de 1 é x. Integral de 1 em relação a x é x. E o intervalo é de 0 a 1. Então, agora a gente faz o seguinte, vamos substituir o valor de x por 1, né, menos o valor dessa equação substituindo x por 0. Então, eu vou ter 1/4 sobre 4 menos 0/4 sobre 4. Menos 4 vezes. No lugar do x vai 1. 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. Mais 1 menos 0. 1/4 sobre 4 é 1/4. Isso aqui a gente pode cortar, porque 0/4 é 0, e 0 dividido por qualquer número é 0. Menos, isso aqui vai ser 1/3, né? 1 ao cubo sobre 3, 1/3. Então, 4 vezes 1/3, 4/3. Isso aqui a gente pode anular também. Mais 1, né? Então, isso aqui, resolvendo essa questão de álgebra básica, né? A gente pode fazer o seguinte, resolvendo isso aqui primeiro. Eu posso igualar, né, para evitar o MMC, eu posso igualar esses denominadores, eu posso multiplicar tudo aqui por 3 e tudo aqui por 4, né? Então, eu vou ter 3 vezes 1, que é 3, 3 vezes 4, que é 12, menos, aqui 4 vezes 4, 16, e 4 vezes 3, 12, né? Mais 1. Isso aqui vai ser o que? Eu conservo o denominador e subtraio os numeradores, né? Vai ser menos 13 e aqui mais 1. E aqui eu posso fazer da mesma forma, né? Posso multiplicar em cima e embaixo por 12 para evitar o MMC, né? E aí eu vou ter menos 13 12avos mais 12 12avos. Aí aqui eu conservo o denominador e faço, né, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior, que é negativo. Menos 1 12avos. E essa aqui é a resposta da nossa integral. Exercício agora utilizando trigonometria. Integral da tangente de x dx. Uma integral indefinida, né?
utilizando trigonometria. Então, aqui, já pelo começo, eu percebo que eu vou ter que utilizar a tabela de integração, né? Eu sei pela tabela que a integral da tangente é exatamente a integral do seno da variável sobre o cosseno da variável, né? E em relação a x, isso aqui está na tabela de integrais, tá? Para resolver isso aqui, pessoal, eu utilizo também o método do outro exercício, que é a substituição de variável. Eu posso pegar esse denominador e chamar de uma variável qualquer que a gente usa u. Então, u vai ser igual a cosseno de x, né? E, novamente, eu tenho que fazer a derivada. A derivada de u vai ser igual. Qual é a derivada do cosseno? É menos o seno. Menos seno de x dx. Né? E agora, isolando du, eu vou ter seno de x dx vai ser igual a menos du. Bom, tendo isso aqui em mente, então, eu vou ter o seguinte, a integral da tangente de x dx vai ser igual à integral de menos du sobre u, né? Seno de x e o cosseno de x, que eu já fiz a substituição. Então, aqui eu posso tirar o sinal de negativo para fora da integral, né? E aí a gente vai ter integral de du sobre u. Ou, né, menos a integral de 1 sobre u du. Porque du é basicamente só para me mostrar a variável que eu estou calculando a integral, né? No caso, a variável u. Então, 1 sobre u du. Novamente, na tabela de integração, eu sei que a integral, nesse formato aqui, no caso, a integral de du sobre u, é o ln do módulo de u mais a constante c. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou ter menos a integral de du sobre u sendo igual a menos o ln de u mais a constante c, né? Só que esse u eu também preciso substituir como eu fiz no início. U é cosseno de x, a gente retorna, faz o caminho inverso no final da questão. Então, eu vou ter menos ln de u, que é cosseno de x, mais c. E assim finalizamos mais essa questão aqui. Partindo agora para a resolução de um exercício mais complexo, vamos fazer a integral de x mais secante ao quadrado de 3x dx. Bom, pessoal, aqui eu também posso fazer a separação, já que eu tenho uma soma, né? Já que eu tenho a soma das integrais, eu posso fazer a separação. Integral de x dx mais a integral da secante ao quadrado de 3x dx. E eu também posso tirar esse 3 aqui da integral, porque ele está multiplicando, né? Então, eu posso ter x dx mais 3 vezes a integral da secante ao quadrado de x dx. Muito bem. Resolvendo essa primeira parte aqui, ó, a integral de x dx é muito tranquilo, né? A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Né? Adiciona um algarismo ao expoente e repete no denominador. Então, x ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes. Agora, secante ao quadrado de x dx. Como que eu vou fazer isso aqui? Pessoal, o método mais simples é pela substituição de variável. Eu posso pegar o meu x, ou o meu 3x, né, e substituir, né, por u. Chamar isso aqui de u. Vamos considerar, então, o 3x, sem tirar o 3 para fora da integral. Vamos considerar o 3x. No caso, pode ser x ao quadrado sobre 2 mais a integral da secante ao quadrado de 3x dx. Vamos considerar dessa forma aqui. Eu posso pegar esse 3x e chamar de u, né? Então, u vai ser igual a 3x. Calculando a derivada, ó, du vai ser igual a 3, né? A derivada de 3x é 3 dx. Ou então, né, isolando, o dx vai ser igual a 1/3 du. Isolando a variável dx, né? O 3 passa dividindo du. Então, agora que eu já sei isso, eu posso fazer o seguinte. Integral da secante ao quadrado de u vezes 1/3 du.
fazendo a substituição. Isso aqui vai ser igual a 1/3, agora sim a gente tira esse multiplicador. 1/3 vezes a integral da secante ao quadrado de u, du. Isso aqui vai ser igual a 1/3 da tangente de u. Por que tangente de u? Pela tabela de integração, eu sei que a integral da secante de u, aqui ó, a integral da secante ao quadrado de u, du, é igual a tangente de u mais uma constante c. Então, é isso que eu coloco aqui. 1/3, que está multiplicando, né, vezes a tangente de u mais c, tabela de integração, tá? Então, isso aqui, simplificando, vai ser 1/3 da tangente de u, que é quanto? 3x, como a gente fez aqui, ó. U é 3x. Então, a tangente de 3x mais a constante c, né? Então, lembrando aqui, ó, do que a gente já tinha feito antes, x ao quadrado sobre 2, a integral de x mais secante ao quadrado de 3x dx vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 mais 1/3 da tangente de 3x mais a constante c. E terminamos aqui, né, a resolução de mais uma questão de integrais envolvendo trigonometria e substituição de variáveis. Exercício integral do cosseno de t dt. O intervalo é de 0 a π sobre 2. Então, muito bem. Vamos fazer o seguinte. A integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de t dt vai ser igual ao seno. Pela tabela de integração, pessoal, eu tenho aqui, ó, que a integral do cosseno de u, du, é o seno de u mais a constante c. Então, a integral do cosseno é o seno, e é isso que eu vou colocar aqui. A integral do cosseno de t vai ser seno de t, e o intervalo é de 0 a π sobre 2, né? Então, aqui é uma questão muito simples, né? Muito simples, basta saber a tabela de integração, né? É que a gente substitui, no lugar da variável t, vai o π sobre 2 e depois o 0. Então, seno de π sobre 2 menos seno de 0. Aí, aqui uma revisão básica de trigonometria, né? Eu tenho aqui a circunferência trigonométrica, eixo dos senos, eixo dos cossenos. Então, aqui eu tenho 0 e 360 graus, aqui eu tenho 90 graus, 180 graus, 270 graus. Em radianos, isso aqui é 2π, né? π sobre 2, π e 3π sobre 2. Eu tenho aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né? Agora, a questão que realmente nos interessa, que é o valor de seno, do seno e do cosseno dos ângulos que nós temos aqui. Para o ângulo de 0 ou 360 graus, eu tenho o seguinte, ó. 1 e 0, 0 e 1, menos 1 e 0, 0 e menos 1. O primeiro valor é o do cosseno e o segundo é do seno, em todos eles. Cosseno e seno, cosseno e seno. Então, aqui, o que nos interessa? O seno de π sobre 2. π sobre 2 é 90 graus e o seno é 1. Menos o seno de 0. Eu tenho aqui, seno de 0 é o próprio 0, né? Então, 1 menos 0, que é 1. Já é a resposta também dessa nossa integral. Partindo agora para um modelo de questão um pouco mais contextualizado, vamos resolver esse exercício aqui, ó. Encontre a área limitada pela curva y igual a 4 menos x ao quadrado e o eixo do x. Então, eu posso ter aqui um plano cartesiano, né, de menos 2 até 2, e essa aqui é a área que eu quero encontrar.
né? Muito bem, essa é a nossa questão, né? Vamos resolver isso aqui, determinar a área dessa curva aqui, né? A partir do método de integração. A questão já falou para mim que a curva é essa função aqui, y igual a 4 menos x ao quadrado. E o intervalo de integração eu tenho que é de menos 2 a 2, né? E isso é tudo que eu preciso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, a integral de menos 2 a 2 da função 4 menos x ao quadrado. Então, 4, colocar entre parênteses, 4 menos x ao quadrado dx. Muito bem, eu tenho uma subtração, né? Então, eu posso separar em duas integrais. A integral de menos 2 a 2 de 4 dx menos a integral de menos 2 a 2 de x ao quadrado dx. A integral de 4 em relação a x é 4x, né? 4x e o intervalo é de menos 2 a 2. Menos a integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3. Adiciona um algarismo, né? Uma unidade aqui ao expoente e repete isso no denominador. E o intervalo de menos 2 até 2. Muito bem, agora a gente só substitui a variável pelos valores, né? Então, vai ser 4 vezes x, que é 2. Então, 4 vezes 2 menos 4 vezes menos 2, né? Vou colocar isso aqui entre parênteses. Menos, agora, x ao cubo, 2 ao cubo sobre 3, menos 2 ao cubo sobre 3, né? Entre parênteses também. Então, vamos lá. 4 vezes 2 é 8. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 2 é 8. Menos. Aqui nós temos o seguinte. 2 ao cubo, que é 8, né? Terços. Menos. Mais, né? Porque aqui vai ficar negativo. O expoente é ímpar, então o sinal vai ficar negativo. 2 ao cubo, que é 8, sobre 3 também. Então, 8 mais 8 é 16, menos, aí aqui a gente conserva o denominador e soma os numeradores, né? 8 mais 8 é 16 também. Aqui a gente pode multiplicar tudo por 3, né? Para poder ficar com o mesmo denominador, mas resolvendo isso aqui, nós vamos ter basicamente 32 sobre 2, que é igual a 16.